chamado à adoração. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo, como prometeste. Ó Senhor, aceita a minha oração de agradecimento e ensina-me os teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não esqueço a tua lei. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedeci aos teus mandamentos. Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas, tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Dê prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém. Convite à confissão. Lá do céu, o Senhor Deus olha para a humanidade, a fim de ver se existe alguém que tenha juízo, se existe uma só pessoa que o adore. Mas todos se desviaram do caminho certo e são igualmente corruptos. Não há mais ninguém que faça o bem. Não há nem mesmo uma só pessoa. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus
Deus está presente, pronto a perdoar. Deus está presente, Deus está presente entre pecadores como nós. Deus está presente, Deus está presente, Deus está presente, pronto a perdoar. Deus irá ouvir nossa oração, nosso fardo Pai sobre si levar, pois Deus está presente, pronto para salvar, pronto para ajudar. Deus está presente. Recebei a boa nova. Eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Em Cristo estamos perdoados. Amém. Louvor e adoração. A gratidão deve nos levar ao louvor e à adoração ao Senhor que nos perdoa. Louvemos com alegria ao Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura
que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Shalom, meu amigo, Deus é contigo até o fim. Em seus braços de amor te sustenta, Senhor. Shalom, 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 meu amigo, Deus é contigo até o fim. Em seus braços de amor te sustenta o Senhor. Shalom, shalom. Oração por iluminação. Todos. Senhor Deus e Pai, neste momento em que estamos prestes a ouvir a meditação nas Sagradas Escrituras, suplicamos a iluminação de Teu Espírito para que nossos corações e mentes estejam atentos ao que tens a nos dizer hoje. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, é que pedimos. Amém. Leitura do Antigo Testamento. Esta é a história de Isaque, filho de Abraão. Isaque tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos, e por isso Isaque orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos, e eles lutavam um com o outro. Ela pensou assim: por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus, o Senhor. E ele respondeu: no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um casaco de pele. Por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo,
muito cansado, e foi dizendo: Estou morrendo de fome. Por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha. Por isso, puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: Sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: Está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento, e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Leitura do Novo Testamento. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, de 60 e de 30 grãos por um. E Jesus terminou dizendo: Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e a aceitam logo com alegria, mas duram pouco, porque não têm raiz. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. E as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado.
O texto da nossa reflexão de hoje está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11. O texto diz assim: Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou vocês da lei do pecado e da morte. Deus fez o que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Por isso, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, pois não obedecem à lei de Deus e de fato não podem obedecer a ela. As pessoas que vivem de acordo com a natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Mas se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Este texto de Romanos capítulo 8 só pode ser entendido quando ele é percebido como a sequência do capítulo 7, que trata praticamente do mesmo assunto, mas de perspectivas diferentes. Se você voltar no capítulo 7, vai encontrar a afirmação do apóstolo Paulo, dizendo que ele tem uma realidade muito difícil. Ele sabe o bem que ele quer fazer, ele sabe que ele não deve fazer o mal, mas ele não consegue fazer o bem, e o mal está sempre diante dele, fácil de fazer. No capítulo 8, que é o texto onde nós estamos meditando hoje, nós encontramos o outro lado dessa mesma moeda. No capítulo 8, o que Paulo vai fazer é demonstrar que aquela realidade apresentada no capítulo 7 diz respeito àquilo que ele chama de natureza humana, condição humana. Todo ser humano, diante de Deus, se vê nessa realidade, nessa situação de saber o que deve fazer, de saber o que é certo, mas não conseguir fazer. E de saber que as coisas não podem ser feitas de maneira errada, mas não conseguir evitar essas coisas erradas. Quando nós chegamos então ao capítulo 8, Paulo vai deixar claro, logo de início, que não há nenhuma condenação para as pessoas que estão em Cristo Jesus. E aí então nós temos a diferença do capítulo 7, que mostra a realidade de todo ser humano, e a realidade do capítulo 8, que apresenta aqueles que estão em Cristo Jesus. O problema é que nem todos estão em Cristo Jesus. Nós só sabemos que estamos realmente em Cristo Jesus quando nós olhamos para os frutos que nós produzimos como pessoas ligadas a Cristo.
você vai se lembrar da expressão usada no próprio Evangelho, quando Jesus diz que você pode conhecer uma árvore pelos frutos que ela dá. No caso daqueles que estão em Cristo Jesus, os seus frutos são na realidade o fruto do Espírito Santo, que Paulo vai tratar lá na sua carta aos Gálatas, dizendo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: não há lei. Esse fruto do Espírito é a maior evidência de que realmente estamos em Cristo Jesus. Mas o fato é que nem todos estão em Cristo Jesus. E isso pode transformar, isso pode trazer um problema muito sério para aqueles que se entendem como estando em Cristo Jesus. Eu chamo esse perigo de presunção espiritual. E vou explicar o que eu quero dizer com isso. Estar em Cristo não torna ninguém melhor do que os outros. Se você der uma olhada para o ambiente religioso brasileiro e, sobretudo, o ambiente evangélico brasileiro, você vai perceber que há muitos que creem em Jesus e que se julgam superiores aos que são incrédulos. Eu costumo dizer que a grande diferença entre o que crê e o que não crê é uma só. O que crê é um pecador que foi perdoado por Deus. O que não crê é um pecador que ainda não foi. Essa é a única diferença. Não há nenhuma superioridade do que crê em relação ao que não crê. Não há nenhum tipo de diferenciação ou de destaque que se possa dar àquele que crê em relação ao que não crê. Mas esse detalhe que eu estou levantando da chamada presunção espiritual, em grande parte é fruto de muitas músicas que nós encontramos no meio evangélico, naquilo que hoje a gente chama de música gospel. Se você procurar pelas músicas mais usadas nas igrejas, pelas músicas mais cantadas e mais pelos grupos e pelos cantores gospel que fazem muito sucesso e que ganham muito dinheiro com isso, inclusive, e se você perceber as letras das músicas que esses cantores e grupos apresentam para a igreja, vai perceber que a marca registrada nos últimos anos tem sido a ideia da vitória, a ideia de que Deus abençoa aqueles que creem nele, a ideia de que os que creem em Jesus são mais do que vencedores. E você pode dizer assim: o próprio Paulo, no próprio capítulo 8, mais à frente, no final do capítulo, vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, aparentemente, esse discurso das músicas gospel está em sintonia com a Bíblia, não? Não. Não, porque a vitória proclamada por essas músicas evangélicas que hoje fazem tanto sucesso, trazem embutida essa presunção, ou seja, nós somos aqueles que estão em Cristo, nós somos abençoados por Deus. Quem não é como nós não serve, quem não é como nós não pertence a Deus, e quem não pertence a Deus não tem a mesma qualidade, não tem a mesma importância que nós. Volto a dizer, aqueles que estão em Cristo foram libertados da condenação do pecado, mas essa é a única diferença em relação aos que não creem. Portanto, não há espaço para esse tipo de presunção espiritual. E por que isso é assim? O próprio apóstolo Paulo vai nos dizer por que as coisas funcionam dessa maneira. O versículo 2 diz o seguinte: a lei do Espírito de Deus nos livrou. A lei do Espírito de Deus nos livrou da lei do pecado e da morte. Isso significa, a vida que nós temos com Cristo é dom de Deus. Não é algo que nós alcançamos,
não é algo fruto do nosso esforço. O esforço está lá no capítulo 7. O esforço é aquele: tento fazer o bem, não consigo. Quero evitar fazer o mal, não consigo. Essa é a ação humana, esse é o esforço humano. Mas no capítulo 8 não é assim que funciona. Paulo diz: a lei do Espírito de Deus é que nos livrou da lei do pecado e da morte. A lei de Deus que Paulo faz referência nesse versículo é aquela mesma que você vai encontrar se voltar lá no capítulo 31 de Jeremias, quando Jeremias, inspirado por Deus, diz: naqueles dias farei com o meu povo uma nova aliança, uma aliança não como a que eu fiz com seus pais. A aliança que eu fiz com seus pais foi concretizada em leis escritas em tábuas de pedra. Mas naqueles dias eu farei com eles uma nova aliança e eu vou inscrever as minhas leis nos seus corações. Essa é a lei do Espírito de Deus que nos livra do pecado e da morte. É a lei que vem de dentro para fora, como nós aprendemos em Jeremias 31. Não é um caminho sem espinhos, mas é um caminho com Cristo. Por isso, Paulo diz que a lei do Espírito de Deus nos livrou da lei do pecado e da morte. E por que nós fomos libertos dessa lei que não podíamos cumprir? Porque Deus fez, está aí no versículo 3, porque Deus fez o que a lei não podia fazer. Foi a vinda de Jesus em carne humana, reconhecido como ser humano, que acabou com a lei do pecado e da morte, e com o seu poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, que pertencem a Ele, que servem a Ele, que foram chamados por Ele. No versículo 4 nós vamos encontrar a ideia de que as ordens da lei eram justas, e elas não foram cumpridas por nenhum de nós, e justamente porque elas eram justas, elas foram cumpridas pelo próprio Jesus Cristo. Não foi porque nós as obedecemos, mas por causa da obediência de Jesus. E aí então, do versículo 5 ao versículo 9, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo fazendo uma comparação entre dois extremos, entre duas situações, uma ligada ao capítulo 7, que é a natureza humana, e outra a esse capítulo 8, que diz respeito ao Espírito Santo. Ele vai dizer que a mente controlada pela natureza humana leva à morte, e leva à morte espiritual, enquanto que a mente controlada pelo Espírito Santo, essa nos conduz à vida e à paz. Portanto, nós temos aqui, de um lado, a mente controlada pela natureza humana, e de outro, a mente controlada pelo Espírito Santo. O que muda é a mente, é a cabeça, que é aquilo que rege a vida. Portanto, a mente controlada pela natureza humana gera morte espiritual, enquanto a mente controlada pelo Espírito gera vida eterna e paz. As pessoas, versículo 7 e 8, as pessoas com a mente controlada pela natureza humana se tornam inimigas de Deus, não podem agradar a Deus. E aqui nós temos, portanto, essa separação entre os que são alcançados pela graça e foram transformados por ela, e aqueles que ainda não foram. Aqueles que não foram transformados pela graça de Deus não podem agradar a Deus. Não há esforço humano que seja suficiente para livrar o homem dessa situação, dessa condição. E por isso Paulo vai encerrar o seu texto, versículos 9 até o versículo 11, dizendo que quem tem o Espírito de Deus, pertence a Deus. Quem não tem o Espírito Santo, não pertence a Deus. E aqui há um detalhe fundamental para compreendermos aquilo que falamos no início sobre a presunção espiritual. Aquele que recebe o Espírito de Deus é o que crê.
E o Espírito Santo não é dado a algumas poucas pessoas privilegiadas. Pelo contrário, não é um dom para pessoas especiais, mas é a realidade de todo o que crê. O Espírito Santo não é uma bênção especial para pessoas mais espirituais do que as outras. O Espírito Santo não é uma segunda bênção, como proclama a teologia pentecostal, que só vai se evidenciar quando a pessoa tem alguma manifestação espetacular da presença do Espírito na sua vida, mas ela é uma condição presente em todo aquele que crê. Aquele que crê pertence a Deus e recebeu o seu Espírito. Aquele que não crê ainda não recebeu o Espírito e, portanto, não pertence a Deus e, portanto, não pode agradar a Deus. Percebeu como nós não podemos cultivar na nossa vida nenhum tipo de presunção espiritual? Não somos nós que alcançamos. Não é a nossa atitude, não é o nosso esforço, não é aquilo que fazemos, não é aquilo que nós falamos, não é aquilo que nós vivemos para tentar agradar a Deus, mas é a graça de Deus revelada em pessoas que, como todas as outras, são incapazes de cumprir aquilo que Deus espera que nós vivamos. Portanto, nós temos nesse texto, no capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 11, a afirmação categórica de Paulo: não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas não se enganem, os que estão em Cristo Jesus só alcançaram essa condição por causa da graça dele. Não é pelo seu esforço, o seu esforço é a reprise do capítulo 7, quero fazer o bem e não faço, não quero fazer o mal e faço. É fruto da ação de Deus por meio do Espírito Santo, que nos coloca em Cristo. E essa é a lei do Espírito que nos livrou da lei do pecado e da morte, aquela do capítulo 7. A lei que agora está no nosso interior, que vem de dentro para fora, não mais como a lei do Antigo Testamento, de fora para dentro, mas de dentro para fora, fazendo com que aqueles que pertencem a Cristo vivam de acordo com a vontade de Deus. E como é que nós fazemos isso? Quando nós temos a nossa mente controlada pelo Espírito Santo. Aí então nós podemos ter na nossa vida o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, bondade e todas as outras qualidades que Paulo fala escrevendo aos Gálatas. Não há mais condenação para você que já pertence a Cristo. Seja um instrumento de Deus para que aqueles que ainda não foram alcançados pela graça, por essa mesma que te libertou, também possam estar em Cristo Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Senhor Jesus, eu não entendo espinho, mas se a cruz é o fim deste caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Se as pontas aguçadas da coroa te feriram, ó cabeça, eu que sou corpo, parte do teu corpo, não devo reclamar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça.
Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Senhor Jesus, ainda não entendo o espinho, mas se o mesmo faz parte da tua cruz, eu o aceito. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Senhor, se estou por ti sendo provado, quero aprovado ser agora. Sei o que tens a dizer e creio nisto também. Basta a minha graça, dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Passa os teus dedos nos meus olhos, vem me consolar. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez. Faze-me em Cristo outra vez ser mais que vencedor. Um vencedor em Cristo. Esse é um momento importante na vida da igreja, momento em que nós celebramos a Sagrada Comunhão.
Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e o partiu, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice, como eu faço agora ministrando em seu nome, e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Podem servir os elementos. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. De joelhos partamos nosso pão. De joelhos partamos nosso pão. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. De joelhos tomemos vinho, irmãos. De joelhos tomemos vinho, irmãos. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. De joelhos louvemos nosso Deus. De joelhos louvemos nosso Deus. Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. Recebei a bênção. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. E que o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade augusta, excelsa, una e santíssima, esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.